Então, a gente tem no mercado hoje ainda, seria o aparelho fixo, o aparelho móvel e os alinhadores. Isso. Existe um que seja a melhor opção? Olha... Mas com os alinhadores, a criança pode usar, independente do... Tinham fases de tratamento que eram bem dolorosos. Teve épocas de umas borrachinhas, assim, abençoadas, que eu não conseguia nem comer. Vivia de sopinha e vitamina, porque não dava nem pra mais chegar, porque realmente doía bastante. Os alinhadores, essa dor, ela é menor? Tipo, essa sensação de incômodo, ela é menor do que é com... Ou não? Que quando eu tava com o aparelho fixo, às vezes eu tinha a sensação que os dentes estavam moles. Ele realmente amolece o dente para reposicionar, ou é só a sensação? Sim. E quanto tempo por dia o paciente tem um tempo, assim, que o paciente deva usar o alinhador? E vamos lá, a pessoa que está pensando em colocar, ou que sabe que ela já precisa fazer alguma correção e de repente ela quer optar pelo alinhador. Tem algum cuidado que ela tenha que tomar na hora de escolher Então, tem os alinhadores mais novos, mais recentes no mercado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje a gente está recebendo aqui uma conhecida de vocês. Se você viu o vídeo anterior, você já viu o rostinho dela por aqui. Fernanda Carvalho, bem-vinda, Fê, mais uma vez, dentista. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez. E o programa de hoje a gente vai falar sobre os alinhadores. Alinhadores estéticos, alinhadores invisíveis, é a mesma coisa? Sim. Tá na moda, né? Tá na moda. Tá no hype. Tá mais acessível, tá mais comum, né? E tá tendo cada vez mais pessoas gostando de usar, né? Realmente vendo bons resultados e é muito bom, né? Muito gratificante pra gente. Eu vou começar tirando uma dúvida, tá? Uma dúvida pessoal aqui. Os alinhadores estéticos e o aparelho ortodôntico tradicional que a gente conhecia, né? Que é mais comum da gente ver. É a mesma coisa? Sim, a mecânica, né, do tratamento ortodôntico é a mesma. A gente vai movimentar os dentes, vai colocar os dentes na posição correta, né, para a gente ter uma boa mordida e resolver essas questões dentárias. Ambos fazem a mesma mecânica. A diferença é o tempo de tratamento, o conforto para o paciente, o tempo de cadeira no consultório, sabe? A limpeza para o paciente ficou muito melhor. Então, a gente conseguiu ter uns ganhos muito bons com essa tecnologia, né? Então, o maior beneficiado disso foi o paciente, porque a gente, com o aparelho fixo ortodôntico antigo, a gente tinha muita dificuldade de limpeza para o paciente, era muito difícil limpar. E para a gente fazer essa limpeza no consultório, a gente demorava mais na cadeira. A gengiva, ela sofre muito, né? A gengiva fica desinserida, ela fica como se fosse meio solta. Então, é bem ruim para o paciente. São inflamações gengivais constantes com os aparelhos antigos. Então, o maior ganho que eu falo dos alinhadores foi, de fato, para a saúde bucal desse paciente. Foi muito melhor. Então, para fazer ali uma correção, né, de um problema, que o aparelho não é só estético, né? Você tem questões estéticas, mas tem questões também de correção de mordida, né? Que Sim. Podem influenciar em outras Sim. áreas até do corpo, né? Sim, às vezes o paciente tem uma mordida cruzada, que é a mordida invertida. Então, a pessoa tem quebras contínuas, né? Muito frequentes, por aquele toque errado contínuo. E muitas vezes ele já está adulto e tem um toque invertido, quebrando esses dentinhos há muitos anos. Então, a gente precisa melhorar não só... E a estética, às vezes, nem é tão ruim. Às vezes, os dentes estão super alinhados, retinhos, mas eles estão com a mordida invertida. Então, o problema disso é que os dentes se quebram com muita facilidade. A gente pode ter problemas na articulação, na ATM, né? Então, se a gente não reposicionar na posição, né, correta desses dentes... a longo prazo, isso tem muitos problemas para esse paciente. Então, a gente consegue resolver problemas também de maloclusões mais graves, também com os alinhadores, sim. Então, a gente tem no mercado hoje ainda, seria o aparelho fixo, sim, né, que é aquele que mais fica antigo, coladinho, né, no dente. Dentes, sim. O aparelho móvel, sim, que também a base dele não é de ferro, né? Mas é metalizada, né? Tem aquela base de metal que encaixa.
e os alinhadores. Isso. Então, no mercado hoje, para fazer essa correção, são esses 3 tipos que a gente ainda encontra. Isso. Os aparelhos removíveis, eles são mais indicados para crianças, ou crianças muito novinhas e também as que estão em crescimento, né? Porque eles têm uma parte de metal e uma parte de acrílico, que é uma resina que encosta no céu da boca da criança. Algumas crianças gostam, porque você pode colocar uma figurinha, pode colocar purpurina. Aquilo me dava uma ânsia de vômito. Pois é, tem para todos os gostos, né? Então tem crianças que ficam realmente animadas em colocar, porque tem, né, o personagem favorito e tudo. Tem umas que realmente a gente, com uma idade muito precoce, a gente prefere esse tipo de aparelhinho. E eles ajudam muito, principalmente no crescimento ósseo dessa criança. Então, às vezes, a gente tem uma arcada muito estreita, né, o céu da boca muito apertado, e aí a parte da mandíbula mais larga. Então, se houver essa inversão de tamanhos de osso, tanto da maxila quanto da mandíbula, então a gente precisa equilibrar. Então, a gente precisa aumentar a maxila. Então, os expansores maxilares, eles servem para isso. São aparelhos removíveis ou fixos. Eles podem ser fixos porque eles podem ser colados nos dentes, de leite mesmo. Ou eles podem ser de remover, de tirar e colocar na boquinha. Isso vai depender de quê? Da maturidade da criança. Quando é uma criança muito jovem, ela fica com dificuldade de tirar o aparelho, guardar na caixinha enquanto come, colocar de novo. Então, aí eu prefiro colar no próprio dentinho para não depender tanto da criança e não aumentar tanto esse tempo de tratamento. Então, são aparelhos que melhoram muito essa função, principalmente porque a maxila, que é onde tem o céu da boca, é a base do nariz. Então, crianças que muitas vezes respiram pela boca, não usam muito nariz, são crianças que estão sempre alérgicas, os famosos respiradores bucais. Então, eles têm outras características de olheiras muito fundas, um narizinho muito estreito. Às vezes, até a postura dessa criança já começa a interferir também, porque a criança, como o nariz não passa tão bem o ar, ou pode ser por alguma estrutura dentro do nariz, né, que esteja um pouco maior, né, do tamanho, um tamanho maior. Então, ela até inclina um pouco o rosto, o pescoço, para conseguir respirar melhor. Então, toda essa compensação que o corpo da criança faz, traz danos futuros, né, para a criança. Então, o ideal é a gente sempre pensar no tratamento ortodôntico, inicialmente, oferecendo a função de respiração. Então, primeiro essa criança tem que respirar bem. Depois a gente pensa em colocar os dentes alinhados. Porque não adianta a gente pensar, tem muitos pais que vêm às vezes preocupados, o dente permanente nasceu tortinho, não vai ter espaço, já estou vendo que não vai ter espaço. Calma, porque a criança ainda vai crescer. Então, a gente pode melhorar o ossinho, que é a maxila ou a mandíbula, expandir isso. E aí, quando você expande esse ossinho, principalmente a maxila, a gente consegue ter um espaço maior para os dentes permanentes. Então, muitas vezes, não precisa colocar aparelho fixo tão precoce. A gente só melhora a parte óssea, aguarda, a criança cresce um pouquinho, aí depois a gente pode fazer uma intervenção. E aí pode ser com alinhador ortodôntico ou com aparelho fixo convencional. Né? E aí o aparelho fixo convencional, ele é colado, então a gente precisa ter mais dentes permanentes na boquinha. Tem que ter, então, se a criança tiver a boquinha toda com dente de leite, não é indicado o uso do aparelho fixo. Não. Aí a gente já pensa só no móvel. E aí, quando começam as trocas e tudo, lá pelos 9, 10 anos, já tiver mais dentinhos permanentes na boca, a gente pode até cogitar colocar um aparelho fixo para corrigir algum giro de algum dente que está incomodando. Porque o apinhamento, que é o dentinho torto, qual é o problema dele? O problema é a dificuldade de escovação. E aí, a dificuldade de escovação gera gengivite, inflamação. Então, um problema vai acarretando o outro. Então, não é que a gente queira resolver todos os problemas na infância, mas como as trocas dentárias ocorrem muito cedo, a gente tem que pensar nisso também, para facilitar, porque inserir essa criança inserir a essa criança o hábito de escovação, passar fio dental, quando o dente está muito mal posicionado, ela não consegue. É muito difícil ter essa praticidade. Isso então, até para o adulto, né?
já é difícil para adulto, é difícil ter esse hábito. E aí, quando o dente está mal posicionado ou girado, é mais difícil ainda. E machuca. E de repente machuca, e a criança não quer mais fazer porque aquilo dói na hora de fazer. A criança trava, não quer mais escovar o dente, aí não quer... Aí sempre chegam no meu consultório falando, olha, eu não consigo escovar o dente, não consigo ajudar, a gengiva está super inflamada, então é bem o dia a dia mesmo, sabe, de consultório. Mas com os alinhadores, a criança pode usar, independente do... Pode. Hoje em dia, os alinhadores eles já funcionam para crianças que têm essa dentição mista, que são os dentinhos da frente, que já são permanentes, e os dentes posteriores ainda são de leite. Que são os últimos a cair. Que são os últimos a trocar, isso. Então, a gente consegue... Começa do meio para trás? Isso. Então, a gente consegue, mesmo tendo esse apoio de dentes de leite, a gente consegue fazer um bom movimento dos dentinhos da frente, que às vezes estão tortinhos ou muito para frente. Uhum. E os dentes, quando estão muito vestibularizados mais à frente, a gente sabe que tem muita chance de trauma, né? Quando a criança cai, de bater e quebrar esse dentinho. Porque se o incisivo superior, ele ultrapassa o lábio, quando a criança cai, bate, esbarra em outra criança, né? Sem querer, o que acomoda esse dente é o lábio. Uhum. Só que se o dente está muito projetado, ela não tem esse apoio do lábio. Então, a primeira coisa que acontece é fraturar, quebrar esse dente, que já é um dente permanente. Então, a gente sempre prefere, né, fazer essa intervenção o mais rápido possível para que esse dentinho fique protegido com os lábios acomodando de maneira natural. Tá. E essa criança não respira tanto pela boca, porque quando o dente está para frente, o lábio de baixo acomoda e aí a criança fica de boca aberta. E o dente lá na frente resseca, porque... ele não tem a cobertura do lábio, então o dente fica ressecado, então aumenta a chance de cárie, né? A saliva, ela ajuda muito a aumentar os anticorpos dessa boquinha, essa ela defesa. Tem uma função também de defesa. De defesa. E aí, deixando mais úmido, né, pela saliva, você reduz também a chance de ter cárie. Então, também é uma maneira da gente evitar... problemas nesses dentes permanentes que são para o resto da vida, né? E a gente consegue dizer que desses três tipos de aparelho, né, que a gente tem disponíveis no mercado hoje, existe um que seja a melhor opção? Olha, não existe a melhor opção. Existe a melhor opção de acordo com a função daquele paciente. Tá. Então, a gente sempre coloca em primeiro lugar se essa criança respira bem, qual a idade dela, o que ela precisa, como é que ela fala. Às vezes, a criança fala projetando muito a língua porque o incisivo superior está lá na frente. Às vezes, é só o dente que está lá na frente, às vezes, é a maxila inteira que está à frente. Então, a gente tem maneiras por exames, né, radiológicos, a gente consegue observar se é a parte óssea que está à frente ou se é apenas o dente que está muito inclinado. Pode ser só o dente inclinado, e aí normalmente pode ser genética, por alguma causa genética, ou por hábitos, né, mais novo, que a criança teve mais nova. Então, chupeta, mamadeira, né, dedo. Então, são hábitos que acabam posicionando o dente mais à frente e, às vezes, a maxila também. E aí, nesse contexto, a gente vai primeiro tratar a parte óssea da criança, e se puder ser junto a parte óssea com essa melhora do incisivo superior, ótimo. E os aparelhos removíveis fazem isso. Então, a gente sempre analisa o que essa criança precisa, né? E não se todos os aparelhos ou se qualquer um vai resolver. Muitas vezes, a gente tem que fazer primeiro o atendimento na primeira fase e depois, numa segunda fase, a gente resolve a outra questão que esse paciente apresenta. Às vezes fica um pouco aquela sensação de, nossa, essa criança usa aparelho há tanto tempo e não resolve. Porque você está indo... Isso melhorou muito com o tempo, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, até de análise facial dessa criança, né? Desse jovem. Porque a gente consegue tratar melhor a harmonia do rosto desse paciente. Então, quando a gente vê o que ele precisa, então a gente é mais incisivo. E a gente não quer mais que esse paciente use tanto tempo de aparelho, porque cansa. A criança fica cansada, o jovem, né? Não tem mais paciência. Não é que
que também essa criança está com muitas vontades. Não é bem isso, é porque realmente lembrar de botar o aparelho, tirar o aparelho, guardar, higienizar, e aí isso cansa. Então hoje a gente sempre fala, vamos aguardar o crescimento, a gente vai acompanhando a cada 6 meses, e quando é o momento mais ideal de intervenção, aí a gente age naquele momento e espera um pouco. Então eu sempre gosto de fazer em etapas. Faz o primeiro aparelhinho, aguarda um pouquinho, e aí depois vamos reavaliar, de acordo com o crescimento dela, porque às vezes os aparelhos eles só reorientam o crescimento, eles só ajudam quando acontecer a troca dentária, o arco ter espaço para posicionar melhor. E aí, posicionou bem? Vamos aguardar. Aí, quando tiver ocorrer as próximas trocas, aí sim, vamos pensar em outro aparelho. E aí a gente vai avaliando junto ali com os responsáveis, com a criança. Eu sempre falo que eu planto a sementinha. A primeira consulta eu converso. Mas você tem alguma coisa na sua boquinha que te incomoda? Se a criança fala que não, ou pré-adolescente fala, não, eu gosto do meu sorriso, tá tudo bem. Já é um sinal de alerta, assim. Não posso impor, para a criança uma estética que não está incomodando. Agora, se parte da criança, eu venho aqui porque isso me incomoda, esse dente eu não gosto. Tem vergonha de sorrir. Tem vergonha de sorrir, já está mexendo com a autoestima da criança. Então, a gente tem que ser mais incisivo, tem que atuar mais rápido. Mas, se a gente também vai só pela vontade dos pais, aquela criança vai ser que não vai usar o aparelho, que vai escovar mal o dente, não vai ter preguiça de ir. Então, fica mais cansativo, e aí eu não gosto de passar responsabilidade para os pais. Senão, fica aquela coisa, eu falei para ele usar aparelho, ele não usa. Doutora, não está dando certo, eu falo, ele não usa. Então, fica algo cansativo, e aí é isso que a gente acaba desanimando. O paciente desanima, os pais desanimam, então eu sempre proponho conversar, vamos conversar. Se a criança se animar com a conversa, ótimo. Se não, a gente espera um pouco, que pode, ser esperado. Sim. A gente aguarda um pouco para essa criança ter maturidade, para saber o que ela vai receber. Que é chato mesmo, Ainda mais que a gente sabe que é uma coisa temporária. Sim. Você fica louco para chegar no final, para acabar, A gente quer pular pro final do tratamento. Sim. É cansativo mesmo. E esses alinhadores, eles estão disponíveis no mercado há quanto tempo, mais ou menos? Olha, no Brasil, a gente já tem os alinhadores há uns 10 anos, mais ou menos. Tudo isso? Tem bastante tempo. Mas eles começaram a melhorar a acessibilidade numa questão de preço, tem menos tempo. Porque agora a gente já tem parcerias com bancos, a gente consegue ter um parcelamento maior. Então, agora facilitou um pouco mais a abrangência de mais pacientes, assim, para conseguirem usá-lo. Mas assim que começou, eram alinhadores que eram pagos em dólar, então ninguém acreditava muito, que eles iam funcionar de fato, e era um valor muito alto, e a gente que tinha que comprar. Muito, e acabava que um gasto muito alto. Um gasto muito alto para o profissional, e de repente pouquíssimos pacientes com condições de arcar, de investir nesse tipo de tratamento. A gente pagava um imposto, o IOF, porque era em dólar ainda, Então, quando começou era assim. E hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, Então, ficou muito bom. Na verdade, eu comecei a gostar dos alinhadores porque eu fui a cobaia da minha turma, do uso, eu fui realmente a paciente, E quando eu usei, eu tive a experiência do uso dos aparelhos ortodônticos, Sim. do aparelho ortodôntico fixo, quando eu era mais jovem. E aí, quando eu fui usar o alinhador ortodôntico, eu fiquei realmente encantada, com o conforto, com a praticidade. A estética era muito favorável, e aí eu realmente me encantei. E aí eu pensava, nossa, muito mais gente tem que ter essa opção, as pessoas têm que conhecer esses alinhadores, porque realmente eles funcionam. E aí, como eu usei, eu vi que realmente funcionava, e eu realmente fiquei encantada. Então, hoje eu fico muito feliz de ter acompanhado, essa evolução, de muito mais gente poder ter o uso, de uma tecnologia tão bacana, E hoje a gente tem outras marcas também já disponíveis no mercado, Sim, tem várias marcas. Tem umas que são, já estão há mais tempo no mercado, mas tem várias que estão crescendo hoje em dia, marcas brasileiras
estão crescendo para a gente tentar, né, igualar o padrão. E todas funcionando deles. com a mesma mecânica ali. Funciona sim. da mesma forma. O planejamento, ele é todo no software, né? Então, é um planejamento todo digital. Isso facilita muito a gente ter esse tempo de tratamento, saber quando vai terminar. Isso ajuda muito. Até porque a gente tem que ter uma organização, né, financeira do paciente para saber quanto tempo que ele vai usar realmente o aparelho, quanto tempo que ele vai ter. Então, ajuda muito a saber o antes e depois. Isso foi muito bom, né? A gente gosta bastante. Porque com o aparelho fixo, né? Acho que o móvel a gente tinha mais ou menos uma estimativa, né? Seu tratamento deve durar em torno de 1 ano e meio, em torno de 2. A gente tinha ali uma estimativa no começo do uso, né? Era muito difícil, porque... E às vezes vai chegando perto do prazo e fala assim, tá acabando. Aí fala assim, mas... Não acabou, não vou ter alta, não vai tirar, não, porque ainda falta aqui virar um pouquinho, ainda falta acertar ali. Exatamente, aí quebra um bracket. Quando quebra, o bracket é quebrado, a força que estava naquele dente... aquela partezinha que cola no dente, né? Isso. E às vezes você comendo alguma coisa, aquilo quebrava, soltava. Era a nossa maior dificuldade, porque quando o bracket quebrava, a força que estava sendo aplicada naquele dente vai a zero. Então, você tem que recomeçar, colocar um fio mais leve, voltar ao movimento daquele dente, isso que atrasava o tratamento, né? Então, pra gente é muito demorado. E eu sempre brinquei com os meus pacientes, olha, eu tô mais ansiosa do que você para terminar, porque eu quero ver o que eu tô planejando se está funcionando. Então, isso incomodava muito, né? Mas fazia parte do processo, né? E acontecia, né? De quebrar, soltar. Então, com os alinhadores, isso melhorou muito. E ficava cortando, ficava machucando, aí tem que botar aquela borrachinha. Sim, incomoda. E aí, com a tecnologia, né, dos alinhadores, isso melhorou muito, porque diminuiu muito, não tem fio, né? O movimento que tinha no fio é colocado no plástico do alinhador. Então, facilitou muito essa questão de funcionar mais rápido, né? Não depender dessas quebras que atrapalhavam. E aí o dente movimenta com muito mais simplicidade, né? Isso foi muito bom. Qualquer indicação clínica para o uso de aparelho, aí já no caso de adulto, né? Porque a criança a gente já falou que tem as questões do dente ser de leite e tal. Sim. Mas qualquer indicação clínica para o uso de aparelho, ela pode ser corrigida então pelos alinhadores? Pode sim. Hoje em dia a gente teve um ganho muito bom nisso. Quando começou, alguns casos a gente não tinha tanta previsibilidade e aí a gente não usava. Tinha que casos pro tradicional. Para casos mais difíceis, assim, né? Então, hoje não. Hoje a tecnologia realmente evoluiu muito. A gente consegue fazer qualquer tipo de tratamento ortodôntico usando os alinhadores. E quando é adulto e quando é criança, na forma de usar, tem diferença ou funciona igual? Isso vai depender do planejamento de cada um. Mas normalmente os alinhadores a gente troca de 7 a 14 dias, a gente pede para fazer a troca, né? Mas às vezes tem os movimentos que são mais rápidos, então aí a gente deixa 7 dias no mínimo, né? Mas às vezes tem paciente que o dente demora um pouquinho mais a terminar um giro, um movimento, aí a gente aumenta um pouquinho esse tempo. Então, vai depender do que a gente planejou lá no início, né? Então, a gente às vezes até consegue finalizar um tratamento com o paciente até indo viajar, né? Saindo, às vezes, ficando um pouco distante do consultório, porque a gente tem essa organização de quantos alinhadores vão ser, quanto tempo de uso, qual movimento que vai ter naquele alinhador, a gente consegue planejar. Então, a gente consegue colocar dentro do alinhador a quantidade de movimento. Então, mesmo que o paciente viaje, eu não consiga ir naquele mês ao consultório, a gente consegue acompanhar, mesmo à distância, que está funcionando bem o aparelho, o alinhador, então não atrapalha, não demora, não atrasa, né, o tratamento. Isso é muito bom. Explica um pouquinho como é que funciona esse planejamento. Então, o planejamento, o paciente primeiro faz um escaneamento, que antigamente era a moldagem que a gente fazia, né, com uma massinha de vômito na que gente, ninguém gostava. Nossa, então, delicioso fazer aquilo. Exatamente. Então, o scanner, ele é uma câmera, nada mais é que uma câmera que passa nos seus dentes, e eles
E essa câmera, ela copia perfeitamente o término do dente, os sulcos do dente. Então, a gente consegue ter uma posição ideal, né? Exatamente como é na boquinha da pessoa. Uhum. Então, depois que a gente realiza esse escaneamento, aí a gente faz o planejamento em cima daquele escaneamento. Aí, nesse planejamento, a gente realmente começa a fazer a ortodontia que a gente fazia antes. Que a gente antes fazia nos cortes de gesso. A gente fazia o planejamento também, mas era muito mais tempo de planejamento. Já vinha, depois sujava a gente ficava tudo. com Exatamente. Aquelas boquinhas ali, aqueles dentinhos. A gente serrava dente por dente e reposicionava, né, com medidas, com reguinhas, com vários estruturinhas, mecanismos para a gente conseguir chegar à posição que ficaria, né, aqueles dentinhos ali. Então, a gente demorava muito planejando. Aí, com o planejamento virtual, melhorou muito, porque a gente consegue, só com o toque, né, ali, com a ferramenta, a gente toca ali no software, a gente quer inclinar um dente, inclinar só a raiz, inclinar só a coroa, girar, a gente vai colocando 0,1, 0,2, vai realmente medindo o que é o suficiente para aquele paciente. Então, fica muito mais preciso. Então, a gente tem muito mais previsibilidade de como vai ficar aquele dente e quanto tempo que ele vai demorar para ir para a posição ideal. Então, é muito melhor. Porque quando a gente cortava o gesso, se você cortava a mais, você não sabia que você cortou a mais, né? Então, não era tão previsível assim. Por isso que os planejamentos ortodônticos, a gente falava, são dois anos de tratamento, acabava indo para 3 anos. Claro que tinham essas questões de, quebrou um bracket e tal, mas mesmo assim, a gente também errava muito, porque a gente não tinha ferramentas tão precisas. Tão preciso para a gente saber, no né, cálculo que funcionava do tempo. bem. Então, esse planejamento, ele serve exatamente para a gente ter uma ideia do antes e depois e de quanto tempo que esse paciente vai usar esses alinhadores. E aí, em cima desse planejamento que você faz, dessas interferências, digamos assim, que você vai fazendo em como está a boca do paciente naquele momento, ele já vai gerando as moldeiras? Isso. Aí a gente coloca quanto que a gente quer de movimento. Aí a parte técnica, né, da empresa vai fazer o quê? Colocar um movimento limite para cada alinhador. E aí, nesse momento é que a gente vai saber se aquele tratamento vão ser 20 alinhadores, 30, 40. Tá, então, ele já te diz ali quantos vão ser necessários para você chegar no resultado final. Exatamente. Tá. Então, a gente tem uma previsibilidade. Então, a gente sempre conta que o alinhador vai ser 1 semana de uso por alinhador. Então, a gente tem uma noção de 30 semanas de tratamento. Então, a gente tem uma ideia muito melhor. Claro que, por mais que a gente hoje ainda tenha uma previsibilidade muito boa, uma precisão disso, ainda assim, a gente depende que o paciente use muito bem o alinhador. O alinhador não funciona sozinho. Então, eu brinco que não tem mágica. A gente tem tecnologia, mas não temos mágica ainda. Então, a gente depende que o paciente use bem. Por isso que quando é criança, eu converso, eu pergunto se vai usar, se realmente, né, tá incomodando o suficiente para querer usar. E para os adultos também. Porque, senão, a gente faz uma proposta e acontece outra. Só que, claro, o que pode acontecer? A gente aumentar um pouco o tempo do tratamento, aí a gente solicita mais alinhadores, aí faz um novo planejamento e faz o refinamento desse tratamento. Quando a gente não chega exatamente aquele número de alinhadores ou está na reta final e percebe que o dente poderia ter movimentado um pouquinho mais, aí a gente faz o escaneamento novamente e pede novos alinhadores para finalizar realmente o caso. E aí o paciente ele recebe o quê? Todos os alinhadores até o final do tratamento? Não, é muito difícil a gente entregar todos os alinhadores, porque quando um alinhador ele não encaixa tão bem, significa que ele não usou tão bem o alinhador, como a gente propôs. Tá. Ou alguma coisa desadaptou, exemplo. A gente ainda tem uns casos que a gente cola uns attachments, que são uma imitação de um bracket, só que é bem menor e é da cor do dente. É uma resina colada no dentinho para cola direto no dente, não no alinhador. Tá. Isso. E aí o alinhador encaixa ali naquele attachment para quê? Para o movimento ortodôntico ser mais efetivo. Então, pode acontecer desse attachment também soltar.
só que não atrapalha tanto como atrapalhava antes, né, de um bracket. A força não vai a zero completamente, porque é só uma ajuda, não é o movimento completo do dente que está ali naquele attachment. Então, isso pode acontecer, pode desgastar um pouco. Então, as consultas mensais, né, esses acompanhamentos mensais, eles são necessários para a gente ver se está tudo fluindo da maneira que a gente planejou. Então, quando a gente entrega todos os alinhadores para o paciente, não é a melhor escolha, porque senão você perde o controle. O alinhador, ele não funciona sozinho. Então, se o ortodontista não acompanhar mensalmente, em algum momento o alinhador não vai encaixar tão bem, o paciente não vai perceber, vai para o seguinte, e aí quando ele terminar, o dente não foi para o lugar que a gente programou. Então, essas consultas mensais, que a gente fala que são 4 trocas de alinhadores, mais ou menos, né, dependendo de cada movimento, são para a gente analisar exatamente se o uso está compatível com o que a gente vê no software que a gente planejou lá no início. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento do paciente, né? Fora que, apesar do alinhador ser removível e o paciente conseguir fazer uma higiene boa, ainda assim, muitos pacientes apresentam tártaro de um mês para o outro, né? Apresentam incômodos, às vezes. Esse dente aqui está com um pouco dolorido, a mais do que o normal. Então, a gente tem que estar observando possíveis movimentos que podem acontecer e independente do paciente, né, usar ou não usar, mas a gente tem que observar qualquer divergência do que foi planejado lá no início. Então, assim como no aparelho fixo tradicional, a gente tem que fazer aquele acompanhamento, chamava manutenção, né? Isso. De você estar indo... Eu, na época, eu usei o que era transparente, eu ia de 15 em 15, porque senão ele ficava toda amarela, a borrachinha ficava toda amarela. Eu tinha que ir de 15 em 15 dias no dentista para fazer a troca. Então, apesar dos alinhadores, você também necessita dessa frequência de uma ida constante ao dentista para ir fazendo os ajustes. Isso, a diferença é que diminui o tempo de cadeira, né? O tempo para você fazer uma colagem de um bracket demorava muito. Era muito difícil quebrar só um bracket, quebravam vários. Aí o fio desadaptava, você tinha que readaptar o fio, era tudo à mão, assim. Era muito mais trabalhoso e demorava, né? Com os alinhadores, a gente tem um tempo de cadeira do paciente muito mais rápido. Então, a gente faz uma limpeza, faz um acompanhamento bacana, observa se o dente foi para a posição certinha, se a gengiva está acompanhando o movimento ortodôntico, se essa gengiva não perdeu a inserção. Então, a gente tem que observar tudo isso nesse acompanhamento mensal, para que nada fuja da nossa programação mesmo. E aí, a cada visita dessa do paciente até o consultório, ele vai ganhar os novos alinhadores até a próxima consulta. Exatamente. Tá, ele vai assim ganhando, vai sendo entregue a ele por etapas. Isso, por etapas. E com acompanhamento de perto do profissional. Isso, exatamente. Os aparelhos tradicionais, né, eu usei os dois, o fixo e o móvel, então eu vou falar com um pouco de experiência própria, não tenho experiência com os alinhadores. Tinham fases de tratamento que eram bem dolorosos. Bem dolorosos, assim, teve épocas de umas borrachinhas, assim, abençoadas, que eu não conseguia nem comer. Vivia de sopinha e vitamina, porque não dava nem para mais chegar, porque realmente doía bastante. Os alinhadores, essa dor, ela é menor? Tipo, essa sensação de incômodo, ela é menor do que é com... Ou não? Então, o que acontece? Também dói. Então, o aparelho convencional, o aparelho ortodôntico fixo, a gente vai evoluindo os fios. A gente começa com um fio... vou te falar a medida qual é, 0,12, aí vai indo pro 0,14, 0,16, redondo, aí a gente evolui, vai pro fio retangular. Então a gente vai aumentando a espessura desse fio de acordo com a evolução desse paciente, do movimento desse dente. E as consultas do aparelho fixo eram mensais ou a cada 40 dias, né? A gente demorava um pouquinho mais, dependendo do caso, mas no mínimo era um mês. E por que era um mês? É porque quando o dente movimenta, ortodonticamente, a gente faz uma área de pressão para empurrar o dente, por isso que dói. Só que é uma pressão controlada. A gente sabe a pressão que a gente está fazendo, que é uma pressão diferente de quando você morde um garfo e sente aquela... Ai, doeu meu dente. Ou
quebra o dente, né? Então, é uma pressão diferente de quando você bate. Ambos são traumas. A diferença é que existe o trauma que é por um acidente, né? E o trauma ortodôntico. A ortodontia é um movimento, é um trauma que você causa, porque o dente se movimenta. Só que é um movimento controlado. E aí, por que causa dor? Porque é um trauma. Então, quando você faz um movimento, ele tem que ser contínuo, né? E uma força leve. Só que, com a evolução do dente no movimento, na boquinha do paciente, a gente tem que fazer umas pressões um pouquinho maiores, porque tá naquela época. E aí, esse momento só que incomoda. É uma dor muito incômoda. Então, só que por isso que a gente colocava um intervalo de 30 a 45 dias, que era o tempo do seu organismo entender que aquele trauma que a gente está causando é diferente de um trauma de acidente, de bater, de machucar. Então, a gente precisa ajudar. O seu organismo tem que entender que aquilo ali não é um trauma prejudicial, é um trauma controlado. Então, ele entende que o dente vai movimentar, mas que ele não está sendo empurrado, arrancado, quando é uma extração de um dente, por exemplo. Então, o organismo fala, ai, tá doendo, é uma inflamação que a gente causa. Leve, sim, leve, controlada, comprovada cientificamente que é necessária. Planejada, né? Planejada, porém dói, porque você está mexendo ali com muitas células dentro do seu organismo. E o que os alinhadores fizeram, né? O que essa tecnologia é tão bacana? Eles conseguiram fazer uma pressão menor e, sendo uma pressão menor, as trocas podem ser mais frequentes. Por quê? Porque você não está causando um trauma tão grande. Você coloca uma forcinha menor, então o organismo, quando ele começa a entender que pode doer, você já troca. Então, por isso que as trocas são semanais ou quinzenais. Porque o movimento colocado dentro daquele alinhador é muito pouquinho. Principalmente por ser um alinhador que é removível. Quando você remove o alinhador, a força vai a 0. Então, você não pode, vamos supor que a força do aparelho fixo seja 100. Você não pode colocar uma força de 100 e remover. Se você tirasse o seu aparelho fixo no dia que você fez a pressão, você não ia aguentar de dor, né? Porque é uma força muito grande. Então, o alinhador, ele coloca uma força bem pequena, bem suave, para você aguentar, tirar, colocar, faz uma pressão, mas muito mais leve. Eu também posso dizer a minha experiência pessoal, porque eu usei aparelho fixo mais nova, né? E quando eu usei o alinhador, eu falava, gente, é só uma coisinha, tipo, tem alguma coisa aqui acontecendo. Mas não era uma dor que me obrigasse a usar um anti-inflamatório, né, analgésico, não me impedia de comer coisas um pouquinho mais durinhas, né? Então, assim, tem pressão? Tem, porque o movimento acontece. A diferença é que é um movimento bem mais leve e aí se torna mais confortável para o paciente. Não sei se era uma impressão minha ou se realmente acontecia, tá? Que quando eu tava com o aparelho fixo, às vezes eu tinha a sensação que os dentes estavam moles. Ele realmente amolece o dente para reposicionar ou é só a sensação? Não, ele realmente fica com mobilidade. É isso, o dente fica móvel, porque ele tem que sair daqui e chegar até aqui. Então, ele fica com essa mobilidade. E essa sensação de ficar mole, o aparelho fixo deixava com muito mais sensação, porque a força era muito maior. Com os alinhadores, essa sensação de dente mole não é tão comum dos pacientes relatarem. Por quê? Ele não chega a ficar com tanta mobilidade, porque a pressão é menor. Então, acontece. O dente realmente, ele fica mole, que na verdade é móvel, ele fica com essa mobilidade, mas não é tão percebida pelo paciente, não incomoda tanto quanto do aparelho fixo, sim. E existe risco de quando o dente está com essa mobilidade, de repente, praticando algum esporte, chegar a ter um dano mesmo nesse dente, tipo assim, sei lá, bater ou... enfim. Sim, sempre pode ter um dano maior, por isso que a gente sempre pede para usar com mais mobilidade. Sim, a gente pede para não mastigar
em cima desse dente que está com mais mobilidade, que às vezes é um movimento maior. A gente pede para usar protetor bucal quando o paciente faz luta. A gente sempre pede isso porque... Viu, Daniel? Aumenta. A pessoa que tentou convencer o marido a usar o aparelho há anos e falou, não posso, como é que eu vou treinar com dente mole, não sei o quê, eu vou ficar sem dente. E como os alinhadores, eles já são como se fosse uma placa, então eles acaba que eles têm uma ancoragem maior. Então, você consegue... Ele acaba sendo um protetor também. Porque... o aparelho fixo, o dente está aqui e o aparelho está aqui. Então, ele não tem proteção nessa parte, né, onde você mastiga. Então, o alinhador, ele acomoda o dente, ele cobre o dente, tanto nessa face, quanto nessa. Então, ele fica mais protegido. Então, já é como se você usasse uma placa. Então, por isso que ele acaba sendo tão agradável o uso, porque você se sente mais segura. Parece que seu dente está movimentando, mas você tem uma proteção ali junto, sabe? É a sensação que alguns pacientes relatam às vezes. E aí dá para dizer que ele mesmo já é o protetor bucal? Exatamente, dá. Depois a gente conversa, depois de passar o contato. E como que funciona a higiene dos alinhadores. Dos alinhadores. Porque ele parece, depois você vai mostrar pra gente, mas ele parece um pouco, pra quem já fez clareamento, parece aquela moldeirazinha que a gente coloca o gelzinho pro clareamento, né? Parece pelo muito. Menos, olhando é o que parece. Ele parece muito. Então, assim, na verdade, a gente tem que remover o alinhador, tá? Aí a gente vai passar uma escovinha aqui. Escova normal ou uma escova específica? Pode ser uma própria escovinha de dente. Eu peço pra usar uma de criança, porque o espacinho aqui é menor. Né? Pode usar uma escovinha de dente infantil, pode passar um pouquinho de pasta de dente e pronto. A pasta de dente não deixa ele... Porque eu ouvi que não podia... Não, que deixava fosquinho. Sabe assim? Não. Que não deixa ele tão transparente, deixa ele mais... Então, o que deixa... Mais turvo, digamos assim. O que deixa o alinhador menos transparente, né? Mais turvo, assim, meio amarelado, na verdade, são pigmentos dos alimentos que a pessoa come. Então, exemplo... a pessoa terminou um almoço e tudo, escovou bem o dente. A língua, ela tem muitas papilas e acaba penetrando mais profundamente essa questão de pigmento. Então, às vezes, o dente está super limpinho, a língua está limpinha, mas ficou algum resquício, e é difícil até da gente saber, né, em que lugar que ficou e tal. Às vezes o paciente não escovou o dente, não passou fio dental, quer dizer, então ficou algum resquício entre um dente e outro. E aí, como o alinhador, ele acopla muito certinho no dente, acaba entrando realmente o pigmento, o amarelamento, entre um dente e outro, sabe? Ou ficando meio a cor mudando do alinhador. Muda bem rápido a cor. Então, o que eu peço para usar são umas pastilhas que tem hoje em dia, higiênicas, que aí você coloca essa pastilhinha com água e ele fica dentro de molho ali, 5 minutinhos só o suficiente. Ela tem gostinho de hortelã, então ela limpa muito bem e dá um gostinho bom. Então, mas isso eu peço para fazer além da escovação. Então, escova, deixa 5 minutos. Plus, assim. Isso, para sair realmente esse pigmento. Então, a maneira da gente higienizar realmente é essa, porque ele é muito fininho, né? E o que é mais comum também acontecer é de perder, né, o alinhador. Aquela coisa de bota num guardanapo, tirou pra comer, até que você tem que tirar pra comer, né? Tem que tirar pra comer. Não é pra comer com ele, usando ele. Não pode, então tem que tomar muito cuidado, porque... Ele está no restaurante, ele tirou, botou em cima de um guardanapo. Mais comum. Vai pro lixo. Principalmente porque ele não faz barulho, você coloca aqui em cima, assim, você não ouve muito. Ele é transparente, então tem mesas... E ele é levinho, né? Ele é leve, não tem cor, então você não percebe que tá ali. Então, se você deixar aqui do lado do seu prato, é comum esbarrarem, cair no chão, você não vê. Levantou da mesa, foi embora, levantou da mesa, deixou. Então, eu sempre peço, por favor, não enrole em guardanapo, né? E tudo. Terminou, coloca na caixinha e depois higieniza quando for escovar o dente e tal. Mas o mais importante é isso, é não deixar ele como se fosse algo muito fácil de lembrar, porque você não vai lembrar. Você esbarra, ele é muito leve. Então, é muito fácil você perder, né? Então, são os maiores cuidados, assim, que a gente tem que ter. Então, a dica é, escovou o dente,
faz a higienização também do alinhador. Sim, sim. Mesmo, quer dizer, mesmo não, né? Mesmo que você não coma com ele, não é para comer, Sim. mas tem que higienizar a cada escovação, Isso. tem que fazer também a escovação do alinhador. Sim, sim, com certeza. E quanto tempo por dia o paciente tem um tempo, assim, que o paciente deva usar o alinhador? Então, o tempo preconizado são 22 horas ao dia, né? Então, assim, Seria muito tempo. só tirando... Dorme com ele. Dorme com ele, também faz tudo com ele, só Seria tira só realmente tirar para se alimentar. comer. Isso. Só que, claro, a gente tem pacientes... tive uma festa, não usei. Então, eu sempre falo para compensar. Na festa é complicado, né? Você vai numa festa, você vai comer várias vezes durante o período da festa, você não vai ficar higienizando toda hora, né? Não faz nem sentido. Então eu peço para compensar. Se um dia usou menos, aí no dia seguinte usa um pouquinho mais. No final de semana eu sei que é mais difícil, porque sai da rotina, tem churrasco, tem restaurante, tem, né, os eventos. Então você acaba usando um pouquinho menos. Mas eu sempre converso com os pacientes, olha, se for o caso, ao invés de usar 7 dias, usa 8, 9 dias, aumenta um pouquinho. Não vai atrapalhar absurdamente, né? Aumentar tanto o tempo de tratamento. Se seria um alinhador que você usaria por 7 dias, isso. E aí depois descarta? Pra aumentar um pouquinho, isso. Joga fora mesmo? Tem um descarte ecologicamente correto, né? Que a gente envia para uma reciclagem. Então, eles usam para confecção de outras coisas e tal. Legal. E é bem bacana. Então, eu sempre peço para trazer o alinhador, os alinhadores que não usou, que já terminou de usar, né, na verdade. E aí a gente manda envia eles mesmos. Mesmo tem um descarte ecológico. Então, aí no caso, se o paciente deveria usar aquele alinhador por 7 dias, ele usa por 8, 9, e aí sim ele passa para o próximo para compensar, de repente, uma semana que houve uma utilização reduzida. Reduzida, de muitos eventos. De muitos eventos. Final de ano, sabe? Exatamente. Muitas festas, é isso. E se tem mais ou menos hoje uma média de custo do tratamento? Então, o custo vai de acordo com o número de alinhadores. Tá. Então, a gente só vai saber quando a gente fizer aquele planejamento inicial. Então, quanto maior o número de alinhadores, significa que o caso é mais difícil, né? Então, e quanto maior o número de alinhadores, um pouquinho maior é o custo, né? Então, varia muito isso, né? O valor realmente varia muito. Depende também do profissional, dos custos? Sim, depende do profissional, né? Depende do tempo que aquele profissional tem, né? De alinhadores, né? Então, hoje em dia está bem mais comum, né? A maioria dos ortodontistas hoje já fazem os alinhadores. Então, acaba sendo muito por indicação mesmo, né? De conhecidos e tudo. E aí, quando você dá o orçamento para o paciente, já é o orçamento com todos eles, até o final do tratamento? Ou você vai pagando por etapas, por fases? Então, tem várias maneiras de cobrar. E aí, vai de profissional para profissional, sabe? Normalmente, você cobra o valor do alinhador. E aí tem as manutenções, a gente explica mais uma média de tempo de manutenção, né, vendo pelo planejamento. E quando tem algum refinamento, algum custo a mais, aí a gente avisa o paciente. E muitas vezes ele vai pagando de acordo com o que a gente planejou lá no início. Tá. E vamos lá, a pessoa que está pensando em colocar, ou que sabe que ela já precisa fazer alguma correção e de repente ela quer optar pelo alinhador. Tem algum cuidado que ela tenha que tomar na hora de escolher Olha... Ou não, os alinhadores que hoje estão disponíveis aí no mercado, nas clínicas, nos consultórios, são... Então, tem os alinhadores mais novos, mais recentes no mercado, eles acabaram fazendo com que o software resolvesse a parte do ortodontista de maneira um pouco mais automática. Né? Então, acaba que fica um pouco mais difícil você ter uma previsão correta desse tipo de tratamento. Porque não tem um olhar profissional ali por trás. O ortodontista. Então, o único profissional que realmente é apto a fazer um planejamento ortodôntico é quem é especialista em ortodontia. Então, a gente precisa ter essa especialização para realizar esse tipo de planejamento.
Os alinhadores, eles têm cursos de credenciamento, né? Só que até os cursos de credenciamento, você tem que entender de mecânica. Ou seja, você tem que saber como que esse dente vai chegar a essa posição sem atrapalhar outro dente, sem essa gengiva sofrer algum defeito. Então, exige de um estudo aprofundado daquilo ali. Então, o planejamento é a fase mais importante do tratamento. Então, quando a gente planeja, a gente tem que saber se aquele paciente realmente pode usar aparelho. Às vezes, o paciente ele quer muito mexer num dente, mas ele já usou um tratamento, já fez tratamento ortodôntico prévio e as raízes do dente não estão tão perfeitas como poderiam estar. Porque quando o dente se movimenta, se for uma força excessiva ou por longa data, por muitos anos de tratamento, a parte biológica desse paciente não está tão boa. E se isso não estiver tão bom, você não pode movimentar. Eu já tive paciente que eu pedi a tomografia computadorizada, que é um exame que mostra exatamente quanto de osso aquele paciente tem nas várias faces do dente. E aí eu, infelizmente, falei, olha, não é possível movimentar o dente da maneira que você gostaria. Claro que esses pacientes podem ter feito em outros lugares, com outras pessoas, então esse é o risco. Quando você não estuda bem aonde você vai mexer, porque a parte óssea é o suporte daquele dente. Então, você não pode mexer num dente se ele não tem osso suficiente. Então, você precisa estudar aquele tipo de osso. Às vezes é um paciente que, vamos supor, começou agora a ter osteopenia, osteoporose. Então, a parte óssea, principalmente as mulheres, né, que sofrem muito com essa questão hormonal, acaba que a gente não pode mexer. Se o paciente já faz uma reposição hormonal, ou já teve osteoporose, a gente tem uma limitação. Então, o importante que eu falo é procurem profissionais que sejam realmente especialistas e que peçam exames fiéis, reais, do que você tem na sua boquinha, porque só fazer foto não vai resolver, só fazer uma radiografia panorâmica, que é a básica que a gente tem, não vai dar para ver, né, lesões ou perdas ósseas não é o suficiente. Então, o exame hoje mais indicado para pacientes que já trataram anteriormente é a tomografia computadorizada. Com o avanço da tecnologia, o custo hoje está muito melhor desses exames. Então, já são exames pedidos com bem mais corriqueiros, assim, a gente pede bastante. Então, a gente tem uma previsão boa sobre aquele tratamento, sabe? Então, é importante que seja alguém que saiba observar essas limitações biológicas de cada um. Porque começar o tratamento é simples. Agora, terminar que é o mais complicado. Terminar com o você resultado. entregar um bom resultado, né? Entendeu? Então, é importante, às vezes, no meio do tratamento, o paciente apresenta alguma questão de inflamação gengival, como eu estava falando antes, uma inflamação que evolui muito rápido. Às vezes é um paciente fumante, paciente diabético, paciente que não tem um controle bom do biofilme, ou seja, não consegue escovar tão bem o dente. São pacientes que precisam de um acompanhamento, às vezes, maior, sabe? Então, cada um precisa ser individualizado. Eu tenho paciente que mora fora do estado, eu consigo atender, mas é uma paciente que tem uma higiene maravilhosa, me manda foto de como está o alinhador, então a gente consegue, sabe, ter essa proximidade. E sempre acompanhando direitinho quando ela volta, a gente faz a tomografia novamente. Então, isso faz a gente ter realmente uma tranquilidade, né, do tratamento. Agora, não são todos os pacientes que têm esse perfil. É raro, na verdade, sabe? É bem raro. E se é um paciente que está usando o aparelho pela primeira vez, quais são os exames que normalmente você solicita antes de começar? Ou é direto o escaneamento? Não, a gente solicita. Primeiro, o paciente, é ideal que ele faça uma limpeza, né, uma profilaxia boa. E aí, depois de ter feito essa limpeza, a gente... pede as fotos, né, a radiografia. A radiografia,
pode ser feita antes ou após a limpeza. Eu sempre falo, quando eu pedir a radiografia, a gente confere para ver se tem algum tártaro subgengival, ou seja, algum tártaro dentro da gengiva, que não dava para ver clinicamente apenas. Então, a gente tem que pedir a radiografia panorâmica, a radiografia periapical completa, dependendo do histórico, a tomografia. E fotografias, para a gente ver como é que está a harmonia desse paciente sorrindo, em repouso, e o escaneamento. O escaneamento, ele tem que ser feito sem tártaro, com tudo bem limpinho. É a última etapa, então, o escaneamento. Normalmente a gente pede para fazer... Eu normalmente faço o escaneamento depois da radiografia, até porque a gente tem que ver se a parte óssea, que é o que a gente vê na radiografia, está saudável. Porque, às vezes, se o paciente não tem osso suficiente, não vai adiantar você escanear, porque o scanner a gente só vê a parte dentária. Então, não adianta. Então, eu peço primeiro a radiografia para ver se esse paciente pode movimentar. Podendo movimentar, aí a gente pede o escaneamento e as fotos. Gestante pode usar? Pode, gestante pode, não tem nenhuma contraindicação. Só que a gestante tem uma condição que é uma gengivite gravídica, que acontece muito por questões hormonais. Então, a única questão de gestante é cuidar mais ainda da higiene. Mas ela cuidando bem, não tem nenhuma contraindicação, não. Se já estiver usando e descobriu que está grávida, pode continuar o tratamento? Pode continuar, sim. Não tem nenhum perigo? Não. Então, mostra pra gente um pouquinho o que você trouxe para você explicar mais ou menos como é que funciona, para quem, de repente, não conhece, nunca viu, está ouvindo falar pela primeira vez. Então, os alinhadores, eles têm uma... É simples, né, colocar e remover, tá? Principalmente quando criança, né? Criança se adapta super, é até mais fácil que os adultos, tá? Mas eles vão bem certinho aqui, né, no contorno da gengiva, tá? Então, eles não impedem também do paciente falar, ter dificuldade. Isso que eu ia perguntar, porque o aparelho móvel você fala embolado, né? Não consegue falar direito. Porque o aparelho móvel, ele pega na parte do céu da boca, do palato. Então, a língua encosta aqui para, né, alguns fonemas. Então, isso dificultava bastante. Então, até para a criança, uma dos grandes avanços, né, dos alinhadores é porque muitas crianças estavam começando a falar melhor, aprendendo a se comunicar mais. Então, a dicção. Então, dificultava muito quando era o aparelho removível. A gente usa bastante ainda, mas dependendo da idade, é difícil, porque a criança vai falar e fala estranho, e aí dificulta mais ainda a realmente engrenar no tratamento, porque ela fica com dificuldade, aí tira. Fica com dificuldade, tira. Então, os alinhadores na idade que a gente chama da primeira fase, ajudou muito nisso, porque a criança não se incomoda, né, para falar. Eles acomodam muito bem no dente, então não tem os pais ficavam com medo de deglutição, de engolir, né, quando estava dormindo, alguma coisa assim. Então, não tem esse risco, porque o alinhador fica bem acomodado, bem certinho. Aquela coisa de que, saiu dormindo, acordou com o aparelho no travesseiro. É muito difícil isso acontecer, né? Então, os alinhadores, eles são bem confortáveis, tanto para fala quanto para escovação, porque aí você tira e os seus dentes estão lá da mesma maneira, você consegue escovar super bem, consegue passar bem o fio dental, que era uma queixa, né, de aparelho fixo. Aparelho fixo, a gente ficar com aquele passa-fio, que mesmo passa assim... fio por baixo, incomoda. Era difícil usar aqui. Isso. E os alinhadores, eles vêm normalmente com numerações, né, para você ir seguindo. Então, a cada semana, a gente coloca a data para o paciente acompanhar e ele leva... Ele recebe esse 4 pacotinhos, assim, isso, com a data da troca. Tá. E aí eu peço para se alterar a data, aumentar um pouquinho, uns dias, anotar, para a gente conseguir dar continuidade e não se perder. E esses detalhes prateadinhos que tem nesses aí que estão dentro do pacotinho, especificamente? Essas marcações? Isso. É a marcação do número do alinhador, tem a numeração aqui para se... Porque como é muito pequenininho, e são todos iguais, né, olhando rápido,
você pode trocar, né? Entendi, colocar, só para entender errar qual é a um ordem. número. Tá. Então todos eles são numerados. Uhum. Então se misturar todos em cima da cama, porque esse que você mostrou aqui da boquinha, ele não tem. Ele não tem. Não, é só porque como esse aqui é de um paciente realmente, aí vem a numeração do paciente e a numeração do alinhador. Alinhador 1, alinhador 2. Para ele saber qual ordem que ele tem que seguir e não usar errado. Isso, aí o superior tem a marquinha de U, que é o upper, e o inferior é o L, que é o lower. Então a pessoa já olha e só tem como encaixar o de cima no de cima e o de baixo no marquinho de baixo. Não tem como inverter, não tem ele é muito certinho. Do clareamento, às vezes você pegava assim no erro e falou, por que não tá encaixando? É porque não é daí, é de baixo, né? Ele é bem parecido realmente com a moldeirinha de clareamento, só que ele faz uma pressãozinha e ele acomoda bem certinho realmente na gengiva, né, no contorno do dente, na parte cervical. Não incomoda ali na gengiva, ele não fica roçando na gengiva. Não. Ele tem um término muito bem feito, né, que é de fábrica mesmo, o acabamento é muito bem feito exatamente para não incomodar, não dar nenhum desconforto ao paciente. Então, eles são bem confortáveis, realmente. E esteticamente também, você consegue até, quando você não vai se alimentar em algum lugar, você consegue ir muito bem ao trabalho, tranquilamente, falar em reuniões. Eu atendo professores, né, pessoas que trabalham com público também. Então, todo mundo consegue falar muito bem, porque não atrapalha por não ter esse recobrimento de palato, né. E a gente falou que para comer tem que tirar, mas e para beber? Também, só dá para beber água com ele, realmente. Só beber água. Qualquer outra coisa que a pessoa vai beber, ela tem que tirar. Sim. E depois higienizar. Até alteração, às vezes o paciente, poxa, mas só um cafezinho, mas o cafezinho é quente e o plástico, né, pode deformar, dar uma alterada, assim. Então a gente também não deixa, né? Então tem que tirar, escovar. Mas é sempre um hábito, né? Então as pessoas normalmente conseguem entrar se organizar muito bem quanto a isso. Não, e só a questão do conforto já melhorou muito. Que eu lembro que quando eu botei um elásticozinho que torcia aqui assim, aqui atrás, ó. Gosto nem de lembrar dele. Incomodava até muito. Pra falar, quando o dente batia assim, um no outro, dava um choque, assim, É isso. Então, só de ser alguma coisa mais confortável. Sim. E esteticamente, né? Você nem percebe. Às vezes a pessoa fala com você nem percebe que ela tá usando. Diferente do aparelho fixo tradicional, que a boca ficava até inchadinha, né? Com um voluminho ali do bracket ali dentro. Às vezes machucava, dava afta, né? Por conta de ficar roçando ali até calejar. Né? Tinha que ficar colocando a massinha. Cerinha, né? A cerinha. Tinha que botar aquela cerinha para poder tapar ali as pontinhas. Pois é. E eu já botei adulta, né? Então... não foi fácil, né? A adulta a gente talvez achando que mais, né? Então, criança, assim, acho que... Eles se adaptam se adaptam mais rápido. A gente demora mais para se adaptar. Sim. Mas, enfim, era o que tinha disponível. São as fases, né? A gente vai evoluindo. Ainda bem que evolui. Ainda bem. Fê, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, por esclarecer, tirar as dúvidas e, enfim, de repente até apresentar para quem não conhece ainda os alinhadores, né, que é uma opção recente. Tem quanto tempo, assim, que ele está acessível? Há quanto tempo, mais ou menos? Acessível 10 anos, 6 anos começou a ficar mais simples o processo todo. Começou a ver mais, né? As pessoas usando as pessoas aderindo, porque a gente tem um tempo, né, para ver se está funcionando realmente, né? Então, hoje em dia, posso dizer que realmente funciona, realmente é bem bacana e é o tipo de alinhador, né, um tratamento mais confortável, né, e mais prático realmente, né, e é muito bom para o paciente e funciona bem, isso eu posso dizer. A experiência, como ai, gente, as palavras me fogem, eu sou grávida, a palavra foge. A impressão não só da profissional, mas como usando, né? Como de paciente também. Teve o lado da paciente também. Exatamente. Usando e testando Posso dizer que testei. O aparelho. Exatamente. É muito bom. Obrigada, Fê, mais uma vez. Obrigada a você, foi um prazer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e encaminhe esse vídeo aí para quem você acha que vai gostar de ver, de ouvir sobre os alinhadores. E até semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau.